Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre entalpia de combustão e lei de Hess. Começamos pelo conceito de entalpia, que é o calor, é o conteúdo de calor de um sistema, E calculamos aí a variação da entalpia sendo a entalpia final menos a entalpia inicial. Entalpia final, entalpia dos produtos, entalpia inicial, entalpia dos reagentes. Nós temos as reações exotérmicas, reações que liberam calor para o meio ambiente, e nas reações exotérmicas eu tenho o calor final menor do que inicial. E as reações, o ΔH, a variação de entalpia para essas reações é negativa, o resultado negativo. Eu tenho as reações endotérmicas, aquelas que absorvem calor, e nas reações endotérmicas, a entalpia final, o calor lá no final do processo, é maior do que a entalpia inicial, o calor no início do processo. Logo, o ΔH, a variação da entalpia das reações endotérmicas, vai dar sempre positivo, pois absorvem calor. Bom, entalpia padrão de combustão de um composto é a variação da entalpia da reação de combustão de 1 mol de composto no seu estado padrão, ou seja, a 1 atm a 25 graus e no seu estado padrão, geralmente quando o composto se encontra naquele estado físico, naquela temperatura e pressão. No caso aí, o gás oxigênio, o álcool, por exemplo, que é líquido, a temperatura ambiente, estado padrão líquido, ok? A 1 atm e a 25 graus. Em geral, os produtos da combustão de compostos orgânicos são o gás dióxido de carbono, CO2, e água no estado líquido. Mas se houver elementos químicos como nitrogênio ou enxofre, nesses compostos, eles podem aí ser liberados na forma de óxidos. Então é o oxigênio com este elemento no estado gasoso. Ok? Vamos ver a seguir aí a variação de entalpia de combustão para o metano, o etanol e o octano. Percebem, todos eles reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, uma combustão completa, no caso, considerando a combustão completa, certo? E para quanto maior o número de carbonos, aqui, maior a energia liberada. E é bom ressaltar, toda reação de combustão, ela é exotérmica, ok? Bom, falando aí sobre entalpia padrão de combustão, podemos falar aí da combinação de reações também. E para isso, vamos usar aí a sublimação da água, que ela pode ser deduzida pela variação de entalpia da fusão e com a variação de entalpia da evaporação, ou seja, considerando a diferença dos valores entalpia final e inicial. Temos aqui a fusão e a sublimação e a evaporização. Eu tenho duas etapas aqui: a água sólida para líquida, fusão, água líquida para vapor, evaporação. A sublimação é a água sólida para vapor direto. E se eu analisar, essa sublimação é a união dessas duas etapas aqui, certo? Então, se eu combinar essas duas reações, o calor envolvido nas duas reações vai ser igual ao calor envolvido aqui na sublimação. Ou seja, eu estou combinando
as reações. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar de lei de Hess, né? E ao contrário também a sublimação ou ressublimação, né? Quando sai a água do vapor para o líquido, liquifica, né? Liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação, essas duas etapas me dá também a sublimação ou ressublimação, né? E a soma dessas duas etapas vai ser igual a essa etapa única aqui, ok? Vamos lá. E essa regra se aplica também às reações químicas, né? Então, o que a lei de Hess fala? Quando a reação química ocorre em mais de uma etapa, o valor de ΔH, ou seja, o valor da variação de entalpia para a reação será igual à soma das variações de entalpias para as etapas individuais. E vamos pegar, por exemplo, a combustão do carbono grafite, né? Então, carbono grafita mais gás oxigênio formando CO2, gás carbônico, dióxido de carbono. Bom, se eu pego essa reação, vamos considerar que ela acontece em duas etapas. Uma primeira etapa, carbono mais oxigênio, formando monóxido de carbono, CO, mais meio O2, né, por conta aqui do balanceamento da estequiometria. E essa reação libera 110,5 kJ. Uma segunda etapa, onde eu tenho este monóxido de carbono reagindo com mais meio oxigênio, formando dióxido de carbono e liberando 283 kJ. Okay? O que acontece? Se eu analisar essas duas reações, eu posso fazer a soma, né? Somando as duas reações, fazendo com que eu analise os reagentes e produtos nas duas equações, e cancelando as informações que batem produto e reagente. Ora, se eu tenho um reagente, monóxido de carbono, e eu tenho um produto, monóxido de carbono, então eu anulo os dois. Como que vai ficar essa reação química aqui, né? Eu analisando de novo meio gás oxigênio com meio gás oxigênio. Aqui é reagente, aqui é produto. Eu também anulo. Não tendo mais nenhum composto que consiga ter essa coincidência de reagente-produto, eu faço a soma. Carbono grafite mais gás oxigênio, formando dióxido de carbono. Ok? E a variação de entalpia? Eu vou somar. Eu vou somar menos 10,5 mais menos 283. Então, a soma dos dois, variação de entalpia, menos 393,5 kJ. Bom, e dentro desse contexto, né, eu tenho aqui o diagrama de entalpia de combustão do grafite, onde eu tenho as duas etapas e aqui eu tenho a etapa única. Repara, os valores são os mesmos, né? Só que agora numa representação no diagrama de entalpia. Beleza. Dentro desse contexto, a gente pode responder uma questão, né, que envolve lei de Hess e puxando o gancho também para a reação de combustão. E diz o seguinte: uma reportagem em revista de divulgação científica apresenta o seguinte título: pesquisadores estão investigando a possibilidade de combinar hidrogênio com dióxido de carbono para produzir hidrocarbonetos com alto poder energético, ricos em energia. O texto da reportagem explicita melhor o que está no título, ao informar que em 2014 um grupo de pesquisadores desenvolveu um sistema híbrido que usa bactérias e eletricidade conjuntamente em um coletor solar para gerar hidrogênio a partir da água e fazer a sua reação com dióxido de carbono para produzir o isopropanol, como representa a equação a seguir. Então eu tenho aí 3 mols de CO2 mais 4 mols de H2,
formando C3H8O, que é o isopropanol, mais 2,5O2. E a variação de entalpia é uma reação endotérmica, absorvendo 862 kJ por mol do isopropanol. Bom, do isopropanol formado, a reação de calor de formação. Com a letra A, considerando que a entalpia padrão de formação da água é menos 286 kJ por mol. Qual é a quantidade de energia que seria utilizada na produção de 1 mol de isopropanol a partir de água e CO2, da maneira como explico o enunciado acima? Então, vamos resolver essa questão aqui. Então, nós temos aí a informação que é a entalpia padrão da formação da água, que é menos 286 kJ por mol. E nós temos aqui a produção de 1 mol de isopropanol. Repara, a questão nos fala da formação de isopropanol, a partir de CO2 e gás hidrogênio da água. Para que isso seja possível, eu posso usar esse gás hidrogênio, eu tenho que ter a etapa da água, da decomposição da água. Então, a água se decompõe em H2 e meio O2. A forma estequiométrica, a reação balanceada. E aqui eu tenho a entalpia de formação da água. Aqui eu tenho a decomposição da água. Logo, se eu invertir essa equação, então eu tenho que inverter o sinal aqui também. Ok? Então, essas aqui são as etapas para a produção de 1 mol aí de isopropanol. Ok? Então, eu tenho que levar em consideração agora o seguinte. Eu usei 4 mols de gás hidrogênio. Na decomposição da água, de 1 mol de água, eu tenho 1 mol de H2. Então, eu tenho que ter 4 mols de H2. Então, eu tenho que multiplicar essa equação por 4. Então, coloquei o 4 aqui. Então, eu tenho que colocar um 4 aqui. E meio vezes 4, 2. Ok? Então, agora sim, eu tenho as duas etapas e a forma estequiométrica certinha. Só que se eu multipliquei por 4 essa primeira equação, aqui eu também vou ter que multiplicar por 4, porque são 4 vezes essa entalpia aqui. Então, mais 286 vezes 4, mais 1.144 kJ por mol é a quantidade de energia absorvida na decomposição da água. Bom, qual que é a próxima etapa aqui para resolvermos isso aqui? Eu tenho 4H2 aqui nos reagentes, antes da seta, e eu tenho 4H2 nos produtos, depois da seta. Então, eu vou eliminar isso aqui, porque ele não vai fazer parte da equação. Beleza. 4H2O, só aqui eu tenho 3CO2, só aqui nos reagentes que eu tenho CO2, 2O2 e 5 por 2O2. Ora, então eu tenho 2O2 aqui e eu tenho 2,5O2 aqui, 5 por 2. Então eu tenho que somar esses aqui. Eu não elimino, porque os dois estão nos produtos. Então como vai ficar essa equação? 4O2 mais 3CO2, formando C3H8O mais 9 por 2O2. 9 dividido por 2 dá 4,5. Pensa, 2 mais 2,5, 4,5. Ok? Então, eu tenho aqui a equação. O que me falta agora, o que me resta? Somar essas duas variações de entalpia. Então, 1.144 mais 862, 2.006. Para a produção de 1 mol de isopropanol, C3H8O, serão necessários aí 2.006 kJ.
Então, qual seria qual quantidade de energia utilizada para a produção 1 mol de isopropanol? 2006 kJ. Ok? Pronto. Vamos para a letra B. A letra B da questão me pede qual seria a energia liberada pela queima de 90 gramas de isopropanol obtido dessa maneira? Considere uma combustão completa e condição padrão. Ficou fácil, tá? Vamos levar em conta. A equação que representa a combustão do isopropanol é essa aqui, tá? Antes nós vimos a formação do isopropanol. A combustão é quando ele reage com o oxigênio, se decompondo em água e CO2. Então, toda reação de combustão é um composto reagindo aí com o oxigênio, formando água e CO2. Então, isso aí para os compostos orgânicos. Como eu inverti a equação química, então eu vou inverter também o sinal da equação. Ela não era endotérmica quando o isopropanol era formado, quando então ele está sofrendo a combustão, então ele vai ser exotérmico. Toda reação de combustão ela é exotérmica, ela libera energia. Bom, tendo agora esse resultado, eu vou aí para a questão 90 gramas de isopropanol. Ora, mas isopropanol tem quantos gramas por mol? Qual que é a massa molar do isopropanol? Então eu levo em consideração a massa do carbono, hidrogênio e oxigênio e faço a soma dos resultados de acordo com a fórmula do isopropanol. 3 carbonos, 36. 8 hidrogênios, 8. 16, 1 oxigênio, 16. Então, 12 vezes 3, 1 vezes 8, 16 vezes 1. 36 mais 8 mais 16, 60 gramas por mol é a massa molar. Ou seja, se eu tenho 1 mol, e ela é 60 gramas por mol, então 1 mol de isopropanol, C3H8, é igual a 60 gramas. Bom, e aqui qual seria a energia liberada pela queima de 90 gramas? Ora, eu sei que 60 gramas de isopropanol libera 2006 kJ. E 90 gramas vai liberar quanto? Não sei, tem que fazer essa conta. Então, X é igual a 90 vezes 2006 dividido por 60. Grama com grama corta, vai ficar quilojoules. Então, o meu X vai ser igual a 3.009 kJ, ou seja, a energia liberada será de 3.009 kJ. Ok? Bom, essa aí foi a nossa aula envolvendo aí a combustão, a entalpia de combustão e também a lei de Hess. Ok? Espero que tenha contribuído e um molde de abraços. Até a próxima aula.